Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir sobre carência afetiva e reencarnação. Todos nós somos carentes porque todos sentimos uma incompletude na alma. A incompletude é inata no ser humano. Vivemos num planeta ainda imperfeito, mas apesar disso, é possível viver com saúde emocional quando se busca o que se deseja com tranquilidade e serenidade, procurando preencher o vazio da alma através de coisas saudáveis e que não dependa de alguém para se concretizar. Isso é muito importante. Essa incompletude passa a ser um problema quando se desenvolve uma dependência de alguém para estar em paz e feliz. E aí está a questão. Então, para vencer a carência afetiva, é preciso desenvolver o quê? A autossuficiência, contestando essa dependência emocional dos outros. Para contestar essa dependência, não se deve focar em apenas um aspecto da vida, é preciso ter várias possibilidades. Por exemplo, em relação ao relacionamento amoroso, não se deve focar apenas nele, no relacionamento, porque se ele termina e quando termina, o sofrimento se torna maior. É importante viver o amor, mas não depender dele para viver. Nós esquecemos muitas vezes que somos espíritos que estamos a caminho. Não somos espíritos novos criados nesta encarnação, somos espíritos velhos, estagiando momentaneamente nesta vida. E nos parece muitas vezes que nosso espírito tem a idade que nós temos, mas não é verdade. Nós trazemos muitas experiências de vidas passadas, trazemos dons, conhecimentos, mas também trazemos conflitos e dificuldades que são frutos dessas experiências vividas. Quando nós reencarnamos, as emoções e sentimentos que temos, muitas das vezes em conturbação, ficam um pouco abafados em razão do embotamento que a encarnação provoca no espírito. E isso dá uma acalmada nesses sentimentos. Mas a psicanálise diz que no momento do nascimento inicia-se a incompletude do ser. Quando a pessoa se vê fora do ventre materno, vem aquele pensamento, agora é comigo mesmo, né? E isso é fixado, é trazido para a vida, para o dia a dia, como as carências. Porque como que preso ainda ao cordão umbilical da mãe, o espírito não amadurece psicologicamente a ponto de se libertar e ainda mantém interesses imediatos que, no mais das vezes, tendem a ser preenchidos com coisas e pessoas, que, na verdade, nunca são suficientes para preencher espaços internos vazios, não é? Na caminhada da nossa vida, sempre teremos o sentimento de que algo nos falta por conta disso. E isso deve ser trabalhado, porque todo ser humano já nasce com esse sentimento de incompletude, como falamos, não há exceções, todos nós somos assim. Já ao nascer, o ser já se ressente de perder o aconchego que sentia no ventre materno, sentindo certo sentimento de desamparo ou de falta de proteção. Daí sempre haverá o desejo de voltar à segurança do ventre materno. E isso fica, logicamente, gravado no inconsciente. Dizem os estudiosos do comportamento humano que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. E que todo o recalque, trauma e frustração vividos na idade adulta tiveram nascimento nessa fase da vida, na fase infantil. O ser humano começa então a associar conceitos que as pessoas lhe oferecem sobre a felicidade como ideal a ser conquistado, e daí começa a perseguição por este ideal, não é? O ser não se atenta da necessidade da compreensão dessa incompletude inata, tendo em vista que todo ser humano é carente, todo sente falta de algo, então é preciso compreender a naturalidade desse sentimento de incompletude e a necessidade de processar psicologicamente isso de uma forma branda. O problema maior, ou seja, o efeito nocivo desse sentimento de incompletude, começa a existir a partir do momento que a pessoa passa a crer que para satisfazer essa necessidade
depende de alguém, de outras pessoas. Conclui-se que a partir daí se inicia o processo da solidão humana, do sentimento de dependência de outras pessoas para ser feliz. Essa dependência dos outros encarcera o ser, porque essa incompletude ela é inata e ela é eterna, porque faz parte do desenvolvimento humano. E eterna até certo ponto, né? Até enquanto existe a imperfeição, porque nós caminhamos para a perfeição. E esse sentimento de incompletude, ele só termina quando o espírito é perfeito. Enquanto estamos em desenvolvimento, faz parte da natureza humana. Mas isso não significa dizer que a pessoa será infeliz, não é isso, de forma alguma. Significa dizer ser necessário trabalhar essa questão no emocional. Por outro lado, tendo em vista motivos muitas vezes de inimizade que foi desenvolvida em vidas passadas, muitas pessoas desenvolvem relacionamentos conflituosos na vida atual, como por exemplo, no caso da relação ruim entre pais e filhos, que nós já falamos também em outras reflexões. Essa relação conflituosa ocorre porque reencarnam nesta vida com necessidade de reajuste por erros de vida passada, que nem sempre acontece de maneira adequada nesta vida, não é? Então, se acontece abandono, maus tratos, agressividade por parte dos pais em relação ao filho, isso gerará na criança sentimento de desamparo, de rejeição, e a criança desenvolverá mais apego ainda aos pais, levando esse conflito, esse apego para a vida adulta, em forma de carência afetiva e de dependência emocional em relação às pessoas. E outras causas também podem ocorrer na fase infantil, gerando trauma, gerando dependência, né, que a criança carrega para a fase adulta, como, por exemplo, um caso muito típico é o bullying, não é, que a criança sofre por ser considerada diferente das demais ou muito tímida, não é? Então, quais seriam as soluções, ou melhor, a solução principal para a carência afetiva, a dependência emocional? É, como nós já citamos, a autossuficiência, o desenvolvimento da autossuficiência. Então, partindo do princípio de que ninguém pertence a ninguém, nós concluímos que há necessidade de desenvolver a autossuficiência, não é? Usufruindo-se da companhia e presença dos outros, sim, de outras pessoas, porém não dependendo de outras pessoas para ser feliz. Por exemplo, nós já falamos, ter um amor, mas não depender desse amor para viver, viver a maternidade e a paternidade sem depender dos filhos para viver e assim por diante. É preciso buscar a autossuficiência, entendendo que os bons momentos e as boas coisas são vividas em seus momentos pessoais e únicos. A experiência da vida ela é pessoal e é intransferível. Os amigos, a família podem até ajudar na medida do possível, né? Dividindo momentos de alegria e de dor, mas caberá a cada pessoa sentir as alegrias e tristezas que somente a ela mesma pertencem. Dessa forma é preciso aproveitar as pequenas coisas da vida, vivenciando a alegria da própria companhia, mesmo nas pequenas coisas. Não se pode crer e nem sentir que somente o outro pode proporcionar a felicidade, porque a felicidade cabe a cada pessoa construir em sua vida. A autossuficiência leva a uma conscientização disto, uma conscientização de vida, de existência, que traz a liberdade de ser para a alegria de viver quem você realmente é, ajustando-se a si mesmo. Um dos maiores motivos de sentir o vazio existencial é tentar viver as coisas dos outros, as coisas que dão prazer aos outros como forma de sentir o próprio prazer. Isso é impossível. A carência necessita do desenvolvimento do auto-amor, do autocuidado e o aprendizado de viver bem e feliz consigo mesmo. Um exercício muito bom para treinar a autossuficiência é ter prazer em fazer aquilo que você gosta em sua própria companhia, sem necessitar de alguém para isso. Porque nós devemos gostar de viver com as pessoas, não precisar das pessoas para viver. Não se pode dar poder às outras pessoas sobre a nossa emoção,
porque nós não temos ninguém na realidade. Nós convivemos com as pessoas, mas as pessoas não nos pertencem. Portanto, nós não podemos perder ninguém. Nós dividimos momentos da existência com as pessoas, mas somente isto. Nós só temos a nós mesmos, portanto é preciso se autocuidar, se autovalorizar. E faz parte do autocuidado procurar trazer a própria luz à tona, fazer questionamentos profundos sobre a verdadeira natureza, seu verdadeiro eu, os reais desejos e anseios. E para isso é necessário repetir novamente sobre a necessidade do autoconhecimento e também sobre a necessidade do conhecimento dos desejos adequados que se possui. Nós já falamos sobre os desejos adequados e inadequados em postagem anterior, em A Causa dos Sofrimentos, isso foi falado. Foi citado sobre o conceito do Spinoza em relação aos desejos adequados e inadequados. Então, só para relembrar, desejos inadequados são aqueles influenciados por fatores e padrões externos, família, sociedade, mídia e assim por diante. Desejos adequados são aqueles que estão no fundo da alma, são os reais valores, características, dons, habilidades que a pessoa possui verdadeiramente, retirando a influência externa, né? Então, uma função muito especial e importante para a libertação da carência afetiva é trabalhar, fazer vir à tona esses desejos e características adequados, a fim de desenvolver realmente o auto-amor e a autossuficiência, que é a forma de libertação do sentimento de carência afetiva, não é? Então é bom estar na companhia das pessoas que nós gostamos, que nós temos afinidade, mas é muito importante ser feliz em estar a sós também. Nós só poderemos estar bem com os outros estando bem conosco mesmo. Isso é fator preponderante para a felicidade, para a saúde emocional. E dessa forma se torna mais fácil permitir aos outros serem quem são, como são, não é? Precisamos nos dedicar a nós mesmos, aos nossos próprios processos pessoais, nossas questões, ao desenvolvimento de nossas potencialidades, nossos dons, as especialidades que todos nós temos, não é? O nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, respeitando a ética, as leis e as pessoas. É necessário compreender que as atitudes alheias são dos outros. Nós devemos respeitar e aceitar os outros como são, porque estamos todos em processo de crescimento, cada qual com suas experiências, suas conquistas e dificuldades, não é? Nunca teremos plenitude absoluta em nada em nossas vidas neste mundo, porque é um mundo imperfeito ainda. A plenitude pertence aos planetas evoluídos. Então, não teremos a plenitude total, mas podemos ter equilíbrio, auto-amor, amor pelo semelhante nesta vida mesmo. Aliás, nós devemos ter, porque para isso nós estamos aqui reencarnados, não é? Para desenvolvimento do amor e das potencialidades de nossa alma. É preciso rever pensamentos de dependência emocional de outras pessoas. É preciso contestar isto. É preciso reafirmar a própria personalidade e a própria capacidade de ser feliz, apesar dos outros. Não é possível colocar a própria vida e felicidade nas mãos de alguém. Nós estamos todos em evolução e todas as pessoas têm suas questões, conflitos, dificuldades para resolver também. Sobre isso, Chico Xavier tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: nunca dependa do sentimento dos outros para obter a paz e a felicidade, porque as pessoas neste mundo ainda são muito instáveis. Olha que interessante. Eu achei perfeita essa frase justamente porque estamos todos em construção ainda. Como vamos exigir perfeição das pessoas se também somos imperfeitos, não é? Então, para finalizar a nossa reflexão, eu proponho um exercício que pode ser útil e interessante para trabalhar essa questão da carência afetiva. Pense no seu vazio. Em que situação você sente vazio? Em que situação você sente solidão ou falta de algo ou de alguém? Questione por que você sente isto. Depois pense em resolver isso.
tentando se imaginar não precisando mais de alguém, fazendo suas coisas sozinho, sentindo prazer nisso, estando bem e feliz a sós. Como, por exemplo, num cinema, numa viagem, num programa de final de semana a sós. E por fim, coloque em prática isto. Tenha força de vontade e pensamento forte e persistente. Tenha determinação e faça. Vá e seja feliz consigo mesmo. Isso é importante. Devemos sempre nos lembrar que os pensamentos constantes é que resultam em nossos sentimentos. E para finalizar, eu trago uma mensagem de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, falando sobre isto. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então eu desejo boa viagem a seu próprio interior, paz e luz. Até a próxima.